Olá, usuários do Sistema Office, tudo bem? Eu sou Fonseca e nesse vídeo eu vou passar algumas informações em relação às configurações, geração e transmissão do arquivo RAIS 2016 referente ao ano base de 2015. Vamos lá? A primeira orientação em relação ao arquivo RAIS, assim como foi em relação à DIRF, é que você atualize o programa Office. Então eu estou gravando esse vídeo e a versão disponível que eu tenho nesse momento é a 0.99. A minha recomendação é, independente do número da sua versão, venha na tela inicial e clique neste botão aqui, procurar por atualizações. Ele vai verificar no site qual a versão que você está utilizando e vai te apresentar se a sua versão está atualizada ou se existe uma versão disponível. Então a primeira recomendação é que você atualize. Tá? Então pode ser que às vezes eu mostre um campo, não está na sua versão, então tem que atualizar o sistema para poder acompanhar o vídeo certinho, tá ok? A segunda recomendação desse vídeo é que você revise o cadastro das empresas. Sendo assim, acesse o Sistema Office, vá até o módulo Empresa, no menu Cadastro Empresas. Selecione a empresa que você vai gerar o arquivo, às vezes é uma empresa nova. Empresas do ano passado você já gerou, não há alterações para esse ano no campo do cadastro, no cadastro da empresa. A única recomendação é revisar, por exemplo, e-mail, os telefones e principalmente o código de município, que é o código do município do IBGE, é padrão. Antigamente existia um código do IBGE e um código da RAIS. De uns 2 anos para cá, o código é o mesmo, então, por exemplo, os 2 campos aqui estão preenchidos iguais. Então é só dar uma revisada nesse campo para evitar qualquer tipo de problema, tá ok? A próxima instrução é referente já ao módulo Folha. Então você vai acessar a folha de pagamento, menu utilitários, parâmetros da empresa. Esse parâmetros é um para cada empresa. Então, por exemplo, eu estou acessando uma empresa nova que eu nunca fiz a RAIS dela. Eu não dupliquei esse parâmetros de uma empresa que já tinha RAIS. Então, todos os parâmetros da RAIS eles estão em branco. Então, eu preciso entrar aqui e revisar cada um deles. Processa RAIS? Sim. É microempresa? Sim. Pequena empresa? Não. Tipo de empresa? Comercial ou construtora? Comercial. Número de proprietários? 1. Mês database. O mês database, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 5. Participa do PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador? Não. Empresa sindicalizada, aí entra uma situação. Se você responder como sim, significa que a empresa pertence a um sindicato patronal. Sendo assim, você vai ter que vir aqui embaixo, colocar o nome do sindicato, ok? E o CNPJ desse sindicato, ok? Por exemplo, aqui, vou colocar o CNPJ da Londrisoft mesmo, só para a gente, ao contrário, 37. Tá? Então, colocou como sim, vai ser obrigado, o sistema vai te alertar em relação a isso até na hora que você for gerar. Não é sindicalizado, então não precisa preencher esses campos aqui, tá ok? Tipo de sistema de controle de ponto. Esse é um requisito desde 2014. Você precisa selecionar aqui qual o ponto que a empresa usa. É somente para empresas sem vínculo RAIS negativa. Esse campo aqui só é para empresas que vai fazer a RAIS negativa. Se a sua empresa não é RAIS negativa, você vai ter que selecionar uma dessas opções de baixo. Tá? Então vou selecionar aqui que o meu adotou o sistema manual. Tá ok? Então, deixou esses campos. Volto a repetir, sindicalizada sim, CNPJ. E aí vem alguns outros campos. Por exemplo, esse primeiro informe neste campo o total da contribuição repassada ao sindicato patronal. Não é a contribuição dos funcionários, é a contribuição de sindicato patronal. Depois vem um outro campo, que é informe neste campo o total da contribuição associativa patronal. Então, você vai informar um valor aqui também. O outro campo, informe neste campo o total da contribuição assistencial patronal. É um outro requisito também em relação ao sindicato patronal. E um quarto campo, informe neste campo o total da contribuição confederativa patronal. Então, essas são informações em relação à empresa para processar a RAIS. Terminou de revisar todos os campos,
clica no Vzinho e pede para salvar os parâmetros. Aqui ele está dando uma mensagem para mim em relação ao CAGED. No caso, essa empresa também não tinha CAGED. Eu vou só preencher todos os dados aqui para a gente poder salvar. Tá ok? Então, vamos revisar? Primeiro passo, cadastro, atualizar o sistema, né? Segundo, cadastro da empresa. E o terceiro, agora a gente falou sobre os parâmetros da empresa. Tá ok? Vamos continuar? O próximo passo é em relação ao cadastro do sindicato dos funcionários. Então, módulo folha, menu cadastro, sindicatos. A recomendação que a gente tem é revisar o cadastro do sindicato quanto ao código, nome, CNPJ, parte de mensalidade sindical e assim por diante. Muitas informações daqui não vão influenciar diretamente na RAIS, mas, por exemplo, o CNPJ do sindicato já influencia. Então, é importante acessar aqui e revisar. Se você tem dúvidas em relação a quais campos revisar e como fazer esse procedimento, a gente também tem um roteiro. Então, você vai acessar aqui, ó, ajuda, roteiros. Ele vai abrir uma página da internet com vários roteiros da Folha. Dentre eles, a gente tem aqui a geração da RAIS. Então, ele abre para você a geração da RAIS, tem os tópicos que a gente já falou aí, e tem também o tópico em relação ao sindicato, que é o que a gente acabou de falar, tá ok? Então, o próximo tópico que a gente vai ver agora é o cadastro dos eventos. Dentro do módulo folha de pagamento, você cadastra os funcionários e faz os seus cálculos normalmente durante o ano. Porém, na hora de gerar a RAIS, não são todos os eventos que vão influenciar na RAIS. Então, a recomendação que a gente tem é acesse o menu cadastro, códigos de operação, selecione os códigos de operação utilizados na folha de pagamento e revise o preenchimento deste campo aqui. Tá? Eu vou acessar aqui, por exemplo, o site www.rais.gov.br, o site da RAIS. Eu vou aqui fazer o download do manual de orientação. Aqui, manual de orientação. Eu vou abrir ele. Existe uma página aqui, eu vou até confirmar no nosso manual, que é a página 36 do manual, tá vendo? Então eu vou voltar no manual, eu vou até a página 36 dele. Então aqui, ó, valores que devem integrar as remunerações mensais. Então aqui ele apresenta uma lista, conforme você está vendo, em relação aos eventos que devem influenciar. Então os eventos que estão naquela lista vão ficar neste campo como influencia. Logo abaixo, naquele mesmo manual ali, ele tem uma lista dos que não influenciam, valores que não devem ser informados como remunerações mensais. Nesse caso, você vai entrar nesses eventos e vai responder esse campo como não influencia. Isso é importante para a geração da RAIS. Então, até mesmo citamos no manual aí que para as remunerações sejam gerados com sucesso, é necessário que os eventos códigos de operação sejam configurados de acordo com o manual. Isso porque existem eventos que não devem compor a remuneração. Tá ok? Então, vamos repetir. Cadastros, códigos de operações rúbricas, revisa este campo aqui. Então, esse campo da RAIS, tá ok? Depois de revisar todas as informações, cadastros, parâmetros, eventos, até mesmo os funcionários, que a gente não citou, mas é importante revisar, chegou a hora de gerar as informações. Então, para isso, você vai acessar o menu Arquivos Magnéticos, RAIS. Vamos clicar no botão Gerar RAIS. Aí ele pede ano 2015, RAIS negativa. Você só vai gerar isso, marcar a opção de RAIS negativa quando você for gerar as empresas que têm RAIS negativa. Então, a primeira recomendação, gera todas as empresas que têm movimento e depois, quando você for gerar as empresas que têm RAIS negativa, você volta a fazer o mesmo procedimento e responde aqui como sim. Gerar somente o arquivo texto. Vamos clicar aqui para entender. Ao preencher esse campo como sim, o sistema vai gerar o arquivo, apenas o arquivo texto, com as informações que estão na tela da RAIS, não buscando os cadastros e cálculos realizados no sistema. Recomendado o preenchimento como sim, apenas quando houver alterações diretamente na tela e deseja gerar apenas o arquivo para a geração da RAIS. Então, o que significa?
Geramos aqui, colocamos como não, beleza. Aí identificou que tem uma coisa errada, um valor, alguma coisa do tipo. E em vez de você ir no cálculo e alterar ou no cadastro, você vem aqui e pede para alterar. Então, se você pede para alterar aqui, na hora que você for gerar de novo, você não quer mais ir na origem, nos cadastros, nos cálculos. Você só quer ir nessa tela de trás e gerar o arquivo. Então, você coloca como sim somente nesses casos. Geração normal é não. Zerar o arquivo da raiz, o preenchimento como sim, exclui a geração anterior, evitando duplicidade na geração. Recomendamos preencher como sim, ok? Deseja descontar faltas? Vamos clicar aqui. Campos para preenchimento do código de faltas utilizados no decorrer do ano para calcular a quantidade de faltas. Então, se você responder como sim, ele vai habilitar esses campos para que você possa, por exemplo, colocar os eventos de falta, para que sejam calculados os dias e as horas em relação às faltas na raiz, tá ok? Agora, códigos de hora extra. Então, campos para o preenchimento do código de hora extras utilizados no decorrer do ano, para cálculo da quantidade de horas extras mensais. Então, por exemplo, vou colocar aqui ó, o 34, o 35 e o 36. Então, esses são os eventos de hora extra. O sistema vai somar a quantidade de todos esses eventos e vai apresentar as informações na raiz para você, tá ok? Recibo será enviado para, aí no caso é para raiz referentes a ano base anterior a 2007. Raiz genérico, ele também tem a opção de você gerar a opção do raiz genérico. Nesse caso, na maioria das vezes você vai deixar como um não. Informe o destino do arquivo. No meu caso, eu coloquei C Longsoft Office. A recomendação que eu tenho em relação ao caminho é tenta não deixar como C dois pontos. Principalmente nos Windows mais novos, que tem segurança, bastante segurança, muitas vezes ele não deixa criar arquivo no C dois pontos. Então, o recomendável é você clicar aqui e selecionar uma pasta dentro do computador. Todo computador que tem o sistema vai ter essa Longsoft, vai ter essa Office, nada impede que você crie uma pasta também. Do lado direito vai aparecer as empresas. Na verdade, vai aparecer uma lista de empresas que estão como sim nos parâmetros para poder gerar. Então, você marca quais empresas você quer gerar, pode gerar de multi-empresas e para confirmar, clica aqui no Vzinho. Nesse momento, o que ele fez? Diferente da DIRF, ele já gerou o arquivo. A DIRF você tem que gerar a manutenção e depois gerar o arquivo. Aqui, um procedimento só já gerou o arquivo. Informou o caminho, ok. Então, nós podemos voltar aqui, tem todas as informações iniciais do funcionário em relação à questão de afastamento também, e aí eu tenho um botão chamado remuneração. Nessa aba ele aparece todos os valores, as quantidades de dias e horas aqui na frente, em relação ao cálculo de cada mês do funcionário. E seguindo como parâmetro o quê? O cadastro dos eventos. Então, os eventos estão cadastrados certinho, ele puxa aqui as informações e também puxa as informações do sindicato, contribuição social, mensalidade e a contribuição assistencial também. Tá tudo com relação às informações lá. Quer imprimir algum tipo de relatório, alguma conferência, você pode clicar aqui no botão conferência, coloca o ano que você deseja. Se você quiser colocar um determinado funcionário, pode. No meu caso, eu vou colocar todos. Eu vou confirmar. No caso, só tem ele já apareceu as informações aqui, tá ok? Então, este é um relatório de conferência da raiz. Ah, vou precisar alterar determinada informação, está incorreta. Altera, pede para salvar. Na hora de gerar a raiz, gerar somente o arquivo texto, sim. Esquece o cadastro, puxa dessa tela. Depois de gerado o arquivo pelo sistema Office, é necessário acessar o programa validador da raiz e fazer a validação do arquivo. Nesse caso, você precisa acessar o site, que é o mesmo da raiz que eu acessei agora há pouco, então raiz.gov.br, e aqui na parte de downloads tem o GD Raiz. Ele vai baixar esse aplicativo para você, tem algumas orientações aqui. E para importar o arquivo gerado pelo Office, você vai no menu Declaração, Importar, Ano Atual 2015. Vamos clicar aqui, então você vai selecionar o arquivo, então vamos selecionar aqui, por exemplo, então vamos no C2 pontos, Longsoft, Office, e aqui está o arquivo, certo? O RAIS 2015. Avançar. Aqui ele vai aparecer a lista de empresas que foram importadas naquele arquivo e eu peço para concluir.
Aí ele vai abrir umas informações, os estabelecimentos selecionados foram importados, eu posso clicar no botão visualizar. Esse visualizar é um relatório que ele vai me apresentar o total que foi lido, desligamentos, duplicados e importados. Não significa que ele importou um funcionário. Se a empresa tiver 10 funcionários, ele vai importar os 10 funcionários aqui. Então, podemos fechar. Agora eu vou em declaração, abrir. Ele vai aparecer a lista de empresas, eu posso exibir essas empresas, verificar as informações. Em alguns casos, aqui já teria apresentado o problema antes mesmo de eu chegar. Ou eu posso clicar aqui em informações econômicas, programa de alimentação, contribuição sindical. Eu posso clicar aqui no botão vínculo, por exemplo. Não ocorreram erros, ocorreram apenas avisos. Em caso deseja continuar, eu vou continuar. E aí ele apresenta todos os funcionários para mim, tá ok? Então, aí depois disso você vai validar, vai transmitir normalmente a raiz. No caso, eu não vou fazer aqui agora porque eu não tenho todas as informações para fazer esse procedimento, tá ok? Então esse foi o vídeo em relação à configuração, os cadastros, revisão, geração e a transmissão. Transmissão não, né? A validação do arquivo da raiz. Os principais erros a gente vai postando informativo em relação até terminar o prazo, a gente vai sempre atualizando novidades em relação, só para confirmar então, para a gente poder concluir o prazo. Então no próprio site ele fala que o prazo vai de 19 de janeiro de 2016 a 18 de março de 2016. Então vamos acelerar aí, vamos gerar o arquivo, vamos validar todas as informações, vamos transmitir o mais rápido possível, tá ok? Eu sou o Fonseca, vou ficando por aqui com esse vídeo, precisando entre em contato com a gente. Até mais, muito obrigado.